Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da economia das Filipinas. Então, sem mais enrolação, vamos para os nossos gráficos. Começando pela inflação nas Filipinas, então nós vemos que em 84 nós tivemos uma inflação muito alta, mas generalizando a inflação das Filipinas, principalmente nos últimos 20 anos, ficou aí por volta de 5%, 4% ao ano, então uma inflação menor do que a do Brasil. Nós temos também uma taxa de juros nas Filipinas, a qual flutuou muito entre a década de 80 até ali por volta dos anos 2000, mas a partir daí a taxa de juros ficou um pouco mais controlada e ela chegou aí próxima a 2% entre 2020 e 2022, atualmente está em 4,25%. Nós podemos dizer que em média nos últimos 12 anos ela ficou aí por volta de 4% ao ano, então uma taxa de juros menor do que a do Brasil também. Nós podemos ver o PIB das Filipinas, então é um país que nas últimas décadas vem crescendo em ritmo acelerado. Podemos ver o PIB per capita das Filipinas, então ele teve um aumento até a década de 80, na década de 80 acabou sofrendo bastante, mas a partir de 85 ele inicia novamente um movimento de alta que vai durar aí até aproximadamente 2020 e aí nós temos uma certa queda. Nesse gráfico nós temos os juros pagos pelo título de 10 anos do governo das Filipinas, então atualmente está pagando 6,76% de juros, chegou a pagar aí uns 3%, mas em média a gente pode dizer que ele fica flutuando entre 5%, 6%, às vezes 4% de juros pago ao ano. Nesse gráfico nós podemos ver o agregado monetário M2, então nós podemos ver que a partir de 2013 nós temos um aumento na impressão de dinheiro nas Filipinas. Nesse gráfico nós temos a taxa de desemprego nas Filipinas, então nós podemos ver que desde 2005 o desemprego vem caindo, chegando em 2020 até 5%, aí houve um aumento grande no desemprego em 2020 e agora ele está em 5,2%. E nós podemos ver que entre 87 e os anos 2005 a taxa de emprego era um pouco mais elevada, ficava por volta de 12% ao ano mais ou menos. Nesse gráfico nós temos a população das Filipinas, então hoje, atualmente, eles têm uma população de 110 milhões de habitantes. Ele, apesar de ser um país bem populoso, com 110 milhões de habitantes, ou seja, tem uma certa representatividade, muitas pessoas nem sabem que esse país existe, ou se sabem, não tem nenhuma informação a respeito desse país. Então por isso que esse vídeo acaba sendo importante, porque aí eu consigo trazer um conhecimento novo para muitos de vocês. Nesse gráfico nós temos a relação entre a dívida do governo e o PIB das Filipinas. Então nós podemos ver que na década de 90 chegou até aproximadamente 75%, depois diminuiu, subiu de novo, aí a partir de 2003 ele iniciou um movimento de queda que durou até aproximadamente 2019, 2020, chegando aí próximo da casa de 40%. E hoje, atualmente, a dívida do governo das Filipinas é equivalente a 60,4% do PIB do país. Nesse gráfico nós temos o gasto do governo das Filipinas, então nós podemos ver que ano a ano existe uma tendência do governo filipino gastar cada vez mais. Nesse gráfico nós temos o principal índice da Bolsa de Valores das Filipinas, então nós vemos que entre 94 e 2009 nós temos um mercado mais lateral, aí a partir de 2009 nós temos um movimento de alta mais agressivo que durou até ali aproximadamente 2013, 2014 e depois novamente nós temos um mercado mais lateral. Nesse gráfico nós temos a relação entre o dólar e o peso das Filipinas, então nós podemos ver que entre 93 e 2004 houve uma apreciação do dólar em relação ao peso filipino e a partir de 2004 até 2008 houve uma apreciação do peso em relação ao dólar.
Aí posteriormente nós tivemos uma pequena apreciação do dólar, uma depreciação do dólar, apreciação do dólar, depreciação do dólar. E agora a partir de final de 2021, começo de 2022, nós temos novamente uma apreciação do dólar em relação ao peso filipino. Nesse gráfico nós vemos a balança comercial das Filipinas, então nós podemos ver que eles têm uma balança comercial próxima de zero ou levemente negativa, e a partir de 2015 nós vemos um aumento das importações em relação às exportações nas Filipinas. E atualmente eles acabam importando muito mais do que exportando. E o que exatamente as Filipinas exportam? Eles exportam muitos circuitos integrados e exportam partes de máquinas também, equipamentos elétricos, bananas, cobre refinado, níquel, ouro, óleo de coco e vários produtos industrializados. E o que as Filipinas importam? Circuitos integrados, petróleo refinado, medicamentos, carros, arroz, trigo, semicondutores, telefones, computadores, carvão, ferro, gás, cobre e também outros produtos industrializados. Para quem que as Filipinas exportam? O principal parceiro comercial é a China. Se nós somarmos China mais Hong Kong, nós vamos ver que aproximadamente 30% das exportações das Filipinas são direcionadas à China. Depois nós temos os Estados Unidos, depois nós temos o Japão, Singapura, Alemanha e Coreia do Sul. E as Filipinas importam de quem? Principalmente da China, do Japão, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos, Indonésia, Singapura, Taiwan, Tailândia e assim por diante. Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco mais a respeito das Filipinas. É um país o qual nós não falamos muito a respeito. Muitos brasileiros talvez nem conheçam as Filipinas, ou se sabem que o país existe e não têm a mínima ideia de como que é a economia desse país. Então, agora vocês já têm uma boa ideia, já têm uma boa noção de como funciona a macroeconomia desse país, o que aconteceu nas últimas décadas, seja com a taxa de juros, seja com a inflação, seja com o gasto do governo desse país, qual que é a pauta de exportação e importação desse país, quais são os seus principais parceiros comerciais e assim por diante. Então, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.